BMW Série 1, quarta geração, que eles estão chamando o código de F70. Eu tive a oportunidade de dirigir a geração anterior, que é a F40, e na versão top, a M135i X-Drive. Eu vou deixar até um card aqui em cima à direita, eu gravei no Amigos por Carros. Aquele carro, resumidamente, ele é um Mini John Cooper Works GP, né, o Mini GP, plataforma, motor, câmbio, só que no Mini é tração dianteira, né? A M135i X-Drive, ela é tração integral, né, com tendência dianteira. Cara, de maneira geral, minha opinião sobre o carro, ele é um ótimo carro. A questão é que, assim, eu concordo, eu não sei quanto é que tá o preço hoje, tá? Mas na época eu achava um carro caro mesmo. Falei, nossa, que carro caro, né? Mas pela dinâmica e pelo que o carro é, eu achei ótimo. Então, se você achar uma hoje num bom preço, vem um carro mais completo, vários opcionais, não justifica o preço mesmo assim, mas a BMW trouxe um preço muito caro. Mas, assim, eu recomendo, é um carro bacana, dá uma olhada no vídeo lá, tá? E agora, então, lançando a quarta geração, né? A anterior era F40, essa chama F70, né? Visualmente, dá uma olhada aí. Cara, esse carro, na verdade, assim, antes de colocar as imagens, tava pensando aqui, que ele foi anunciado, acho que uns 3 dias antes de eu passar um tempo lá no Canadá, né? Eu até falei, não vai dar tempo pra gravar esse carro. Talvez eu grave lá no Canadá. Eu falei, puta, mas gravar briefing no Canadá é ruim, procurar insert. Eu não tava com... Tava pra passear, né? Rever meus sobrinhos e tudo mais. Eu falei, não, depois eu vejo isso. E acabei deixando de lado, assim como o A5 novo, né? Que eventualmente eu vou comentar alguma coisa aí, talvez não é 5 mais. E aí eu vi, mas eu vi as fotos, né? Na época que eu tinha lançado já. Eu falei, nossa, mas esse carro parece uma Mercedes. A mesma coisa que eu falei da X3, do vídeo anterior, né? Eu falei, nossa, mas tá parecendo uma Mercedes. Eu olho uma exposição de perfil, de frente, falei, nossa, parece uma nova versão da classe A, né? Frente, tem os Kidney Grills lá, mas não são tão grandes, isso é muito bom, né? Eu achei meio esquisito de maneira geral, né? Tem gente que até fala que parece um Nissan, né? Bom, ele usa a mesma plataforma do Clubman, do Countryman, além já da X1, da X2, da Série 2, aí, tanto a Gran Coupé quanto a Active Tourer, né? Eles falam que só as portas são as mesmas da geração anterior, o resto é tudo novo, carro praticamente 100% novo. Tem uma cor nova, é Cyano Green, eu não gosto, acho horrível. Opcional do Matrix LED, vai ter um opcional do pacote M Sport Package Pro, né? São vários detalhes em preto e brilhante no carro. Vão ter os retrovisores M também, M Performance, que o pessoal não gosta muito porque esses retrovisores M, o pessoal reclamação na M5, na M3, na M4, que ele não tem uma ligação em cima neles. Eles falam que em alta velocidade, somente em modelos elétricos, olha só, hein? Acho que é na i7 que eu ouvi falar, acho que o Thomas do AutoGefu fala. Numa velocidade, tipo, mais alta, ou ele cria aquele barulho de vento, sabe aquele... E atrapalha, dependendo, principalmente no modelo elétrico, mas ele até fala, ele não recomenda. Ele falou, até não gosto desse pacote porque vem esse retrovisor diferente e tal, uma coisa, né? Na parte de trás tem, no difusor assim, uns detalhes pretos. Cara, eu acho muito esquisito esse design BMW, né? Apesar de ter as 4 ponteiras aí, então essas 4 ponteiras só tem na M135, né? Ah, e lembra que eu falei da X3? Aliás, segunda vez que estou citando, vou deixar um card aqui em cima à direita, no vídeo anterior aí, do briefing anterior, né? Eu falei da nova geração da X3 também, quarta, né? E lá eu falei que a BMW está mudando todos os designers dela, né? Não, é o grupo mesmo, né? A BMW, Mini, Rolls-Royce, tudo estão se remanejando, colocando gente nova, trazendo gente que era da época até do Chris Bangle. Mas no caso aqui, esse carro e a X3 ainda é o design do Domagoj, né? Que é aquele cara que agora ele vai para Rolls-Royce. Ai, meu Deus do céu, coitada da Rolls-Royce. Lá vai receber complicado, hein? Próxima geração dos Rolls-Royce que vão vir aí. Eu não vou contar facelift, que facelift é um tapinha visual, né? Mas próxima geração, quem que vai ser o próximo, hein? Teve o facelift do Cullinan, né? Do Ghost e do Phantom. Agora, teoricamente, eu acho que todo mundo vai mudar a geração. Minha nossa senhora. Vamos ver o que vai vir. Acho que não tem o Wraith novo, né? O elétrico lá, que é o Spectre, né? E o Dom também não tem um novo, né? Vixe, Maria, tô até com medo. Mas, então, sai o Domagoj e entra um cara que ele... Eu cheguei a comentar dele aqui, né? Que é aquele Oliver Heimann. Vamos ver ele trazer uma nova cara aí para a BMW, né? Então, referente à motorização, eu dei olhando, segue aquela mesma tendência que eu falei na X3 também. Não vai ter mais aquela nomenclatura aí nas gasolinas, né? Então, a geração anterior, M135i X-Drive, né? Aqui o topo vai ser só M135 X-Drive. De novo, aquela história que a BMW fala, é para o pessoal não confundir com as versões elétricas, né? Sei lá, tipo i4, i5, i6, i7, nem sei se existe, acho que não existe i6. Que seja, esses modelos vão tudo sair de linha também, porque a parte dos elétricos, a agenda do elétrico está diminuindo, está sendo um fiasco, muitos modelos vão sair de linha.
Mas calma, isso é mais pra frente, é pra outro vídeo, né? Então, o que a gente vai ter aqui? Não vai ter versão plug-in hybrid, mas vai ter mild hybrid e vai ter diesel e gasolina. Então a gasolina vai ser... Eles não falaram muito assim, mas eu acredito que vai ser versão... Aqui pro Brasil, não sei nem se eles vão trazer, mas eu vi a versão 120 e 118, né? Antigamente chamava 120i, né? 118i, agora são 120 e 118. As diesel vai ter aquela determinação D, como eu tinha falado na X3, né? E o topo aqui, que é o foco que eu vou falar hoje, M135 xDrive, né? Lembra que o xDrive tá no topo, não dá para você pedir a M135 sem ser xDrive, né? Mas nas versões abaixo, a 120, você consegue pedir fora do país. Principalmente o país, você que mora num país, por exemplo, eu tive recentemente no Canadá, tem lá a BMW que eu vi xDrive, né? E eu vi também classe C, a Formatic, né? Falei, nossa, numa classe C, eu falei, puta, eu não tô no Brasil, né? Eu falei, puta, que versão é essa, né? Que quando você vai para um país assim, você vai viajar, você encontra algumas versões que não tem no Brasil, né? Aí você tá andando assim, olha, era uma W204. Eu olhei assim, eu falei, aí eu passei assim do lado, acho que eu tava andando de bicicleta do meu irmão. Aí eu passei assim, falei, oxi. Aí eu dei a volta no carro assim, tava parado no estacionamento, aí eu falei, nossa, é Formatic. Até eu tirei foto, não vou achar aqui, mas é tipo de coisa, nossa, por que eu tirei foto numa C200, sabe? É porque Formatic é difícil de ver, né? Então foi mais pela surpresa. Acho que quem veio tirando foto assim de fora, nossa, que o cara tá tirando foto de uma Mercedes aleatória, né? Então, a xDrive você pode pedir nas versões abaixo em alguns países específicos, né? É até engraçado. Eu vou focar aqui então na versão top, mas os comentários aqui, a gente tem gasolina diesel, como eu falei, é o motor então é o B38, que é o 3 cilindros que tá no Mini também, o B48, que é o 4 cilindros, né? E tem as diesel, né, que acho que é B37 e B47, mas essa aqui a gente não aborda porque não tem no Brasil, né? A legislação não permite. Então a gente vai focar no B48, mas na versão topo lá, M135. É até engraçado porque nessa versão aqui, M135, eu acredito que nas outras versões também, mas como eu tô focando só nessa aqui, eu fui só nessa, né? A BMW agora está divulgando, ela já tinha, na X3 eu não vi isso, mas em outros modelos eu vi ela já divulgando duas potências, e a potência é diferente do que eu falei no da X3, que é aquele negócio, é mais hybrid, estão acrescentando mais potência. Não, aqui, no caso, eu até entendi, né, que eu acompanho muitos lançamentos, né, publicados no perfil do NB lá no Instagram, né, segue o Instagram, segue a gente no Facebook também, eu zerei a página, acho que tá com 5 seguidores, segue lá no Facebook, dá uma olhada lá, que eu vou colocar todos os vídeos do Exclusivos BR, tô colocando aqui no YouTube e vou pôr lá no Facebook também, né? Quem quiser ver. Eles estão com divulgando diferença de potência, mas não é pelo sistema mild hybrid, é por conta da especificação. A BMW tem feito isso, né? Então assim, uma M135 na especificação americana é mais potente que a europeia. A gente já vinha comentando isso daí, né? Que até a General Motors e a própria Ford comercializando um Corvette de entrada, provavelmente não vai ter C06 na Europa, preciso até dar uma olhada se não teve mais uma notícia sobre isso, e nenhum Mustang também, tipo outras versões acima do GT, a potência dos motores V8 na Europa é menor que nos Estados Unidos por conta de legislação, emissão de gases, e é uma pena, né? Eu nunca pensei que eu fosse ver isso acontecer, né? Tipo, a versão americana ser mais forte que a europeia. Caramba, se me falasse isso, acho que há uns 10 anos, eu ia falar, cara, não, que? Mas o que aconteceu? Eu ia falar, se eu voltasse, falasse pra mim mesmo, né? Nossa, mas o que aconteceu? Mudou, eu ia explicar. Então, as leis da Europa ficaram mais apertadas do que a americana. Eu falei, nossa, tá falando sério? Eu falei, eu falaria assim, né? Então, o motor da M135 xDrive é o B48, né? 2.0 4 cilindros Twin Power Turbo. Aí as duas potências, né? Então vamos falar. A europeia são 300 HP, eu vou falar por cavalos mesmo, né? Então são 304 cavalos e na americana vai ser 321 cavalos. 0 a 100 não importa qual a especificação aí, vai ser próximo, então 4.9. E uma novidade aqui é a volta do câmbio de dupla embreagem, porque na geração anterior, essa que eu testei lá no Amigos por Carros, lá é câmbio automático, ZF... Não, eu não lembro se era ZF, eu acho que... Será que era ZF ou era Zinch? Agora eu não lembro. Mas era câmbio automático de 8 marchas. Agora, nessa nova versão da série 1, é câmbio de dupla, só que de 7 marchas. Olha só, inclusive a BMW anunciou, infelizmente, em alguns países nos Estados Unidos tinha a versão com câmbio manual, né? Ela tirou totalmente o câmbio manual em linha, né? Lembrar que é o seguinte, o pessoal tem muito saudosismo do câmbio mecânico, eu acho da hora o câmbio mecânico. Em muitos carros eu acredito que faça sentido o câmbio manual.
principalmente quando o câmbio manual automatizado, né, de uma embreagem ou dupla embreagem não são bem calibrados e eles amarram o carro, né? Mas eu acho que os carros estão ficando tão rápidos, por exemplo, eu não vejo sentido ter uma... Eu vi até o pessoal converter uma 458 Speciale com câmbio manual. Cara, não tem muito sentido, porque a velocidade do carro realmente é impressionante da troca de marcha e a quantidade que tem. É exatamente que o carro é muito rápido. Então não tem sentido você ter uma SF90 com câmbio manual. Nem daria pra fazer isso. Talvez daria, mas muito complexo, né? Mas, sei lá, uma 812 Superfast com câmbio manual não tem sentido, velho. Pode ser legal, talvez, de você passear, mas chega um momento que o câmbio de dupla embreagem é exatamente por ser rápido, sabe? Ser ágil. Escalonamento de marcha. Concordo que às vezes dupla embreagem na cidade é ruim, ele dá aqueles solavancos e tudo mais. A Ferrari até faz muito bem isso, a calibragem. Tem outras empresas que não tanto. Mas não tem muito sentido. Então assim, agora é só câmbio de dupla embreagem. Não importa a versão, até eu vi se é a versão diesel, se é a 120, se é a 118, gasolina. Não importa, vai ser câmbio de dupla embreagem de certo. Isso é muito legal, né? Então sendo aqui X-Drive, tração integral, tendência dianteira, né? Mas com a ajuda da traseira estilo Haldex, né? No interior iDrive 9, duas telas aí, a do motorista de 10.25 e a outra do meio ali de 10.7 polegadas, né? Sistema de som Harman Kardon ainda é um opcional. Apple CarPlay, Android Auto, tem Heads-Up Display e essa versão vai pesar na especificação europeia 1.550. Provavelmente a americana deve ser mais pesada, continua aquela legislação. Tudo bem que a europeia agora ela tá, como ela está restringindo, eles colocam mais catalisadores, né? Mas o americano tem aquele negócio de proteção nos para-choques, né? Então, eles não... até eu olhei os dois press release, eles não falam diferença de peso. Talvez fique até elas por elas. Deve ser uma diferença de poucos quilos. Porque um tem proteção no para-choque, as outras tem mais catalisador e é meio isso aí. Beleza? Então é isso da nova geração da série 1. Gostou? Eu preciso andar. Eu gostei, como eu falei, da geração anterior, né? Da F40 lá. É um bom carro, velho. A questão é só preço. Acho que tudo no mundo que a gente fala, puta, é um carro ruim. Não é, cara. É difícil ser um carro ruim. A questão é sempre o preço, né? O preço que você cobrar. Se for um preço bom, ótimo, né? E uma pena só que a BMW quis pegar mais a proposta da classe A, que eu entendo, né? Então não tem mais negócio do eixo cardan, virou mais a tendência dianteira. Que é o que mais, gente, que a maioria das pessoas quando lançou essa série 1, né, anterior. O pessoal falava, tinha feito uma pesquisa de mercado, né? Pro pessoal, por que você compra a série 1? As pessoas acham que era por diversão, pra ser tração traseira, ser pequenininho, que é questão de moleque, como a gente, entusiasta, a gente gosta, né? Mas as pessoas falam, porque é de entrada, ela é pequena, tal. As pessoas não sabem, sabe que o seu carro é tração traseira? As pessoas nem sabem. Muitos senhores e senhoras que compraram, não, eu quero só um carro, nem sabia que era tração traseira, mas isso é bom? É tipo isso, né? Então, cara, a BMW fez mercado, beleza, se a pessoa quiser a tração traseira, ela pega os patrões lá em cima, né? Série 3 e tudo mais, ou as versões de performance mesmo, né? Tipo a M3, que tem tração integral, ou só traseiro também, né? M4, por aí vai. Beleza? Então é isso sobre o carro. O visual, ok. A anterior eu acostumei, essa nova, fora essa cor horrível, esse verde aí, mas seguimos aí. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, inscreva-se no canal. Se você quiser participar do grupo do NB lá no Telegram, assina uma vez aqui. O valor ainda que eu vi tá fixo, ainda é R$2. Você paga uma vez só, você não precisa pagar vários meses, é uma vez só. Me manda mensagem inbox no Instagram do NB, tá? @exclusivos no Brasil. E manda print do seu perfil no YouTube e o seu usuário do Telegram. Só para eu fazer a conferência, eu te coloco lá no grupo, tá? No Telegram você tem que criar um usuário. Você instalou o programa, cria um usuário lá, tá? Porque você me dá o arroba e o seu nome, o seu nickname lá, beleza? Um abraço a todos, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!